Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Quantas vezes você já se sentiu sozinho? Quantas vezes você teve a impressão que as suas orações não foram ouvidas? Quantas vezes você passou por situações em que você parecia falar e ninguém te ouvia e nada ao redor demonstrava o cuidado? E por isso mesmo, esse tipo de situação vai levando você e talvez muitas pessoas ao nosso redor a tomar decisões de se cuidar por conta própria. Fazer as coisas pensando, já que ninguém pensa em mim, já que ninguém gosta de mim, já que ninguém se preocupa comigo, eu vou me preocupar. Se eu não me amar, se eu não me cuidar, se eu não fizer as coisas, ninguém faz por mim. Muita gente pensa assim. Hoje a gente vai tentar contra-argumentar esse tipo de ideia, ou do cristão que se sente sozinho em algumas situações, ou das pessoas que decidiram seguir o seu próprio caminho, se entendendo sozinhas no mundo. Nós vamos falar sobre isso nesta lição e a gente convida você para juntos participarmos dela daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para continuarmos o estudo da série de lições Assim Diz o Senhor. Estamos estudando o livro do profeta Isaías, chegando agora aqui a partir do capítulo 7 de Isaías, com a lição Emanuel, Deus conosco. E a gente vai falar um pouco sobre essa ideia do cuidado e da presença de Deus mesmo diante de situações difíceis e complicadas. Para isso, a gente tem aqui com a gente a presença do pastor Francisco. Seja bem-vindo, pastor Francisco, ele que hoje lidera o nosso seminário teológico e a gente tem o privilégio de recebê-lo aqui para esse estudo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Júnior, a paz do Senhor a todos. É uma alegria muito grande voltar a esse programa. Sim. É a minha segunda vez, né? Eu estou muito feliz, muito contente mesmo. E principalmente trabalhar, comentar aqui esse tema tão importante. E eu penso que dá para fazer aplicações pertinentes para a nossa geração. Muito bem. Além do seminário teológico, presença constante na TV Viva Promessa, na Aliança de Oração, né, pastor? Perfeito. Tem sido um grande desafio, com certeza, mas imagina o privilégio que é poder ter esse momento todas as manhãs na nossa TV com os nossos irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande. A Aliança de Oração veio assim ao encontro de uma expectativa, de um sonho, de um desejo de trabalhar esse tipo de programa de intercessão, meditação na palavra de Deus, oração intercessória. Tem sido uma bênção e os irmãos têm participado bastante desse programa. Ok, vamos lá, pastor. Essa lição, ela visa que a gente entenda que Deus está conosco. Perfeito. Que Deus está presente, que Ele é fiel, que nós não devemos temer os ataques. A gente acabou de falar aqui do Aliança de Oração, com certeza, dentre os muitos pedidos de oração que chegam todas as manhãs, há sempre essa ideia também presente do cuidado de Deus, da presença de Deus, do clamor, de gente que às vezes está esperando muitos e muitos anos. Perfeito. E a gente vai, obviamente, conversar a partir de Isaías, como isso se dá ali naquele contexto, inclusive da promessa da vinda do Emanuel. Mas essa é uma relação sempre muito difícil do ser humano, né? A relação de confiança de que Deus está presente, já que a gente não o vê, né? Perfeito. E aproveitando esse gancho aí do Aliança, né? Eu começo essa fala inicial, introdutória, já no estudo, lembrando de uma jornada que nós estamos fazendo no Aliança de Oração, que é reflexões baseadas no livro de Marcos. E quando eu vi o tema aqui, principalmente o objetivo que diz entender que Deus está conosco em todas as situações, eu lembrei das reflexões que eu venho fazendo
E quero citar aqui Marcos 3,14, para fazer aqui uma rápida reflexão que tem tudo a ver com o tema de hoje. Diz que Jesus escolheu os discípulos para que estivesse com ele. Então, essa ideia de Deus conosco, Deus presente no dia a dia, com a humanidade, com a igreja dele, e a gente ter a certeza dessa presença de Deus e que estamos em Deus. Eu entendo que é isso que faz a diferença, sabe? Muitas vezes nós nos preocupamos em fazer a obra de Deus e não em estar com Deus. E quando Jesus chama os discípulos, chama os apóstolos, ele deixa muito claro de estar sempre ali presente na vida dos apóstolos, não chamar só para fazer a obra. Fazer a obra é uma consequência, é natural, né? Mas o mais importante na nossa vida é estar em Deus, é saber que Deus está conosco, é saber que a gente está em Deus. Então a lição de hoje, ela nos mostra que que Deus está presente no dia a dia, está conosco. Isso é desafiador. Ao mesmo tempo que é bom saber que Deus está conosco, é positivo isso, mas isso também é desafiador, porque saber que o Todo-Poderoso está me vendo, está comigo, está no dia a dia, vendo as minhas reações, conhece os meus pensamentos, né? E nós vamos aprender aqui que esse está conosco, porque não é somente no sentido positivo da nossa vida, né? Porque quando a gente entende que Deus está conosco, a gente já imagina, se Deus está conosco, está garantido, eu posso andar de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, nós vamos ver que esse está conosco aqui teve ali momentos até de punição. Deus estava conosco para corrigir, para punir, e claro que é sempre bom entender que a presença de Deus é a melhor coisa que acontece na nossa vida, né? Muito bem, pastor. Então vamos tentar agora entrar aqui, propriamente no estudo, porque esses capítulos vão estar no contexto do reinado de Acaz. Perfeito. Acho que foi, salvo engano meu, na lição de número 2, nós fizemos aqui um breve panorama do ministério de 40 anos do profeta Isaías, que cobre ali alguns reis, né? A começar ali por Uzias, né? No ano da morte do rei Uzias. Que era primo, né? A palavra do Senhor veio a ele, né? Isaías capítulo 6, né? A gente tem esse texto famoso do Evangelho, ó, do profeta Isaías, e a gente vai chegar lá em Manassés, mas aqui a gente está em Acaz, no meio do processo, e parece que tem uma reunião de inimigos contra o rei Acaz, nações vizinhas. Quando soube que seus inimigos se uniram contra ele, o rei Acaz ficou apavorado. O que Deus mandou Isaías dizer a ele e como o rei reagiu depois dos conselhos do profeta. Perfeito. Vamos lá, pastor. Então, você até lembrou aí da primeira lição, né? E na primeira lição ali foi dito que o ministério do profeta Isaías foi desafiador porque ele profetizou para uma nação que estava distante de Deus, uma nação imoral, uma nação orgulhosa, uma nação perversa, que não se arrependia, né? E mesmo Deus oferecendo ali a oportunidade para essa nação se arrepender, ela não se arrependia. E aí no capítulo 6 é ali o chamado, né, que é registrado por ele, e aqui na lição 4, que é chamado de livro Deus Conosco, né, a gente vê aqui que a nação de Israel continua sendo teimosa, continua orgulhosa, continua fazendo o que desagrada a Deus, e por conta disso os assírios têm se fortalecido, mas o reino do norte, ali totalmente fora da presença de Deus, faz aliança com a Síria e vem para cima ali de Judá, de Jerusalém, que representa ali o reino do norte. É sempre bom a gente lembrar, porque essa audiência é enorme, né? Tem pessoas, quem sabe, acessando hoje nesse programa, que nós estamos falando ali de um Israel que está dividido, né? E quando ele cita Judá e Jerusalém, entende-se que é o Israel, o reino do sul, né? Isso, é o povo de Deus, o reino do sul. E o Israel ali do norte, que eram 10 tribos, né, que tinham como capital Samaria. E a gente entender, né,
esses dois lados aí que estavam, nesse momento aqui, em guerra. É até triste saber e ler isso, né? Sim. Porque o texto diz: Israel veio contra Judá. Que Israel é esse que veio contra Judá? Israel se degladiando, né? A si próprio. A si próprio. E aí ele se alia ali com o inimigo para vir para cima de Israel. E é curioso esse texto, o pastor Júnior, porque diz que quando Acais soube, né, que os assírios haviam feito um acordo com os israelitas, Acais e todo o povo ficaram com tanto medo que temiam como varas verdes. Eu achei assim interessante essa expressão, a forma que a Bíblia coloca e como ela é fiel, né? Tamanho era o medo de Judá, de Jerusalém, representada ali pelo rei Acaz, e o povo que estava sendo governado por eles. E aí o texto diz também, no capítulo 7:4, que Deus, através do profeta, diz: acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Olha outra expressão que me chamou a atenção. E tem um autor que ele explica essa expressão, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, acalme-se. Esse povo que se levantou contra vocês, essas duas nações, são como fracos, são como os dois tições, né? Fracos, fumegantes, que estão quase se apagando. Uhum. Ou seja, eles se mostram ferozes, cheios de iras, porém isso é só espetáculo, isso não tem nenhuma substância, não tem nada duradouro aí. Na verdade é fogo de palha, né? Uhum. Diante do Senhor, aquela ação ali de duas nações contra Judá, se Judá se apegasse ao Senhor, seriam duas nações fraquíssimas, porque enquanto Judá se apavorou e fez aliança com outra nação, que eram os assírios, né? Deus é o Senhor das nações, é o Senhor Todo-Poderoso. Então, Acaz, ele realmente, diante dessa fala de Isaías, diante dessa fala do profeta, que o profeta diz no versículo 7, vocês não serão derrotados. O texto diz que Acaz não deu ouvido ao profeta de Deus e no desespero fez aliança ainda com um que era natural inimigo, né? Isso. Os assírios eram inimigos número 1 de Israel, por natureza odiava Israel. O sonho dos assírios era derrotar Israel. A que ponto um homem de Deus que não escuta a voz de Deus, porque o profeta é a voz de Deus, é capaz de chegar e se aliar, né? Diante de uma ameaça, diante das nações inimigas que se levantaram contra eles no desespero se aliam a um inimigo pior, que seria o inimigo mais forte ali naquela época, sim, através dos seus exércitos, achando que dessa forma venceria, né? E menospreza, despreza, pisa na palavra do profeta e confia na sua própria força e nas alianças. E é um engano, é um vacilo muito grande, porque realmente isso não iria resolver. O que resolveria seria ouvir a voz do profeta, se arrepender, porque desde o capítulo 1 o profeta Isaías vem dizendo que se o povo se arrepender, ele perdoa, usa até a imagem lá, né, da tinta vermelha, escarlate, ainda que seus pecados sejam, né, vermelho, mas se arrepender, eu perdoo. Mas Acabe prefere não se arrepender, não ouvir a voz do profeta, e ainda faz esse absurdo que é se aliar ao inimigo número 1 de Israel e praticar pecados terríveis a ponto de sacrificar próprios filhos em sacrifício a deuses. O texto citado aqui na pergunta de 2 Crônicas vai dizer que mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois pensavam, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. É uma cultura de... Ele não mantém a fidelidade ao Senhor, porque ele vê, já que os outros dão resultado, eu vou atrás do que está dando resultado. E ele se torna infiel a promessa que o Senhor está fazendo. Eu acho que essa proposta é muito presente para a nossa vida e para a vida da igreja, né?
A gente que vive não num tempo desse tipo de guerra, né? Sim. Pelo menos a gente, não geopolítica nesse sentido, né? Mas quantas vezes a gente troca a fidelidade do Senhor e se vende para algum dos ídolos contemporâneos, né? Perfeito. Do dinheiro, do trabalho, da sensualidade e de tantos outros, porque parece, ó, aquilo está dando resultado, aquela pessoa está vivendo, a gente olha, né? Como o salmista diz, né? Olha para o ímpio, né? E parece que a vida dele parece que está melhor que a nossa, às vezes. E aí a gente se vende, né? A gente se vende e não continua fiel ao Senhor, aguardando que as suas promessas se cumpram na nossa vida. Em fidelidade, a gente dá passos, como Acaz, né? Apavorado, querendo resultado, querendo ver a coisa acontecer, no desespero, ao invés de se manter confiante no Senhor, a gente se afasta. É a ideia do pragmatismo, né? Isso. Eu analiso o que está dando certo aí no mercado. Talvez eu olhe ali, o que dá certo é os conchavos políticos aqui, né? Exatamente. As alianças entre as nações. Eu vou me alinhar a essa nação forte e vamos derrotar. Só que lê do engano, né? E a gente age assim mesmo, pastor Júnior. Se a gente não tiver cuidado, essa geração, quando eu digo a gente, é essa geração, Sim. né? Nós nos parecemos muito com a geração da época de Isaías. Lá na lição primeira eu comentei isso, né? Os problemas que foram relatados lá diante do profeta são os mesmos aqui, né? Então esse tema ele é muito relevante porque ele é muito atual. É Deus falando com a gente, Deus falando com a nossa geração, porque se a gente não tiver cuidado, a gente fecha os ouvidos para a voz de Deus, para a palavra de Deus e se abraça ao que aparentemente dá certo. Só que é superficial, é como os tições lá, né? Isso. Que estão se apagando, né? Se mostram fortes, mas não tem força Mas não nenhuma. são. Bom, a pergunta número 2 vai tentar ajudar então o estudante e a nós aqui. Por que Acaz e a nação de Judá não deveriam temer seus inimigos, mesmo diante dessa situação difícil? E nem mesmo buscar proteção entre eles. Por que essa geração, esse rei, essa nação deveria manter a sua confiança em Deus e não, ao contrário, buscar proteção em outros deuses, os deuses de seus inimigos? Em primeiro lugar, porque, como já foi dito na primeira, eram nações fracas. Fracas no sentido de compararmos com a força de Jeová e do Senhor. Então, uma forma inteligente e espiritual seria ouvir o profeta, se agarrar à palavra e se agarrar às promessas, se arrepender e ir na força de Jeová, né? Ir na força de Deus. E Deus provou que as nações eram fracas, né? Que Deus usava até algumas nações como chicote para punir o próprio Israel, mas o Deus que levantava era o Deus que também, né? Sepultava essa nação. E Deus provou que eram nações fracas, que eram tições, que se apresentavam como força, mas não eram nada, porque esses próprios países foram destruídos, né? O Israel do norte, que fez ali aquela associação nesse primeiro momento com os sírios, que se levantaram contra o Reino do Sul. Israel foi destruído ali em 532, né? Como diz o texto aqui, e a Síria em 732, corrigindo aqui, e Israel em 722. Então, realmente eram nações passageiras, fracas. Israel não deveria nem ter associado aos assírios e nem ter temido o povo que vinha contra ele, devia ter se agarrado ao Senhor. Então, por causa da soberba de Israel do norte, por causa do orgulho, por falta de arrependimento, foi destruída enquanto a nação, né? A identidade sumiu da face da terra, porque realmente não era uma nação forte, não tinha força nenhuma contra Deus. Como os assírios que foram usados por Deus para punir, em algum momento Israel também foi destruído. O mesmo Deus que usou para ser chicote é o mesmo Deus que usou para destruir. E eu acho tão curioso isso aqui, se não fosse trágico, seria até engraçado, né? Israel se associar ao inimigo.
que tinha por natureza destruir Israel. Eu me lembrei aqui, pastor Júnior, daquela ilustração, o senhor que é bom de ilustração, né? Eu me lembrei daquela ilustração do sapo e do escorpião, né? Dizem que o sapo pediu ao escorpião ali numa circunstância para atravessar um rio. E o escorpião, aliás, o escorpião que ofereceu, né? Se ofereceu para atravessar o rio em cima do sapo. E o sapo disse, rapaz, poderia até te ajudar, mas você vai me picar, cara. E o escorpião dizia, não, eu não vou te picar, cara, fica tranquilo, eu não vou te picar. E aí eles entraram num acordo e o escorpião subiu lá nas costas do sapo. Quando foi no meio do rio, o escorpião picou o sapo. O sapo, eu não te falei que você ia me picar, cara? Nós vamos morrer aqui os dois. Ele, desculpa, mas é a minha natureza, né? Então Israel sabia que os assírios era um inimigo perigoso, um inimigo que desejava por natureza destruir Israel. Como é que eu vou me aliar a um inimigo desse? Como é que eu vou me ajuntar a um inimigo desse? Sabendo que em qualquer oportunidade ele ia me dar uma picada, ele ia me destruir. E se aliar a um inimigo desse, Israel, que tinha a palavra, que tinha os profetas, não estavam ouvindo, mas era para Israel saber que era se abraçar e ir para a morte, igual o escorpião e o sapo no rio. É isso, pastor, muito interessante. Eu olho essa relação do Acaz e da nação, né? A gente começou esse estudo aqui falando do aliança de oração um pouco, isso. né? Eu não consigo ver uma forma... Óbvio, tem muitas formas de afastamento de Deus, né? Mas para tomar esse tipo de decisão, a vida de comunhão e oração com Deus, ela acabou faz tempo, né? Porque é nesse processo do dia a dia ali, né? Não só orar quando aparece a situação desesperadora, né? Você que está acompanhando a gente aí em casa agora, né? Às vezes, alguns de nós temos o hábito de buscar a oração do pastor, da igreja, ou a gente mesmo, né? Orar quando a coisa aperta, né? Isso. E aí a resposta não vem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. A promessa de Deus está ali, eu estou contigo. Você vai passar por esse vale aqui, né? A gente vai enfrentar essa fornalha junto, né? Ou a gente vai vencer esse mar. Deus é sempre misericordioso, né? Mesmo diante desse povo aqui, porque a nação de Judá também está cheia de problemas, né? Sim. Mas Deus está falando, o profeta está falando, calma, essas nações não são nada, vocês têm, eu estou com vocês, não confiem neles. Só que, como não há vida de relação com Deus, eles têm dificuldade, né? de lidar com o fato. Não há uma vida com Deus. Eu penso que Israel e Judá nos dão esse exemplo, irmãos, que estão nos assistindo em casa. Nós temos a lei, nós temos a palavra de Deus, nós recebemos o Evangelho, somos alimentados com a pregação da palavra de Deus, culto após culto, mas se você não desenvolver uma relação direta de comunhão com Deus, é possível que momentos de pavor façam com que você tome decisões que te distanciem ainda mais do Senhor. Não é mais ou menos assim que acontece, pastor? Você me ajuda a voltar ao texto que eu li antes em Marcos. A importância de estar com Deus. Eu tenho usado essa frase, né? Estar com Deus é melhor do que fazer a obra de Deus. Parece assim, forte, né? Se a pessoa não entender a frase. Porque tem muita gente preocupada em fazer a obra de Deus. Né? Tem muita gente fazendo a obra de Deus. Mas será que essa pessoa está com Deus? Isso. Né? Está fazendo a obra, não para, entra num ativismo religioso, né? Trabalha demais, ninguém tem dúvida disso, né? Conheço pessoas que são guerreiras demais. Isso. Mas você está tendo tempo para Deus, você tem separado um momento de oração, né? Uma devocional, momento de culto pessoal, culto familiar. Ou você só trabalha para Deus, né? Só lê a Bíblia para pregar, se tornou um profissional religioso, né?
Você é uma pessoa que só pega a Bíblia para preparar uma lição, para ministrar uma lição, para pregar, para ministrar uma palestra, e não tem vida com Deus, pessoal e nem familiar. Eu lembro que na pandemia eu falava muito sobre isso, que aproveitava aquele momento do isolamento, para dizer que o culto se faz, né, de forma pessoal, que é a devocional, de forma familiar, que é o culto doméstico, o culto caseiro, e de forma coletiva, que é na igreja. Na igreja, coletivamente, ali é a cereja no bolo, né? Isso. Aquilo ali não segura a vida cristã. Não. Se você é um crente que só cultua Deus coletivamente, na comunidade, né? De uma forma comunitária, irmão, você não vai aguentar quando o Israel do norte vir, né? É verdade. Não aguenta não, você vai se apegar ao que acha que dá certo, né? Isso aí. Só que não vai dar certo, não vai funcionar, porque a força nossa, ela vem do Senhor, é Ele que nos dá a vitória. Então, é importante estar com Deus. Se eu estou com Deus, se eu ando em Deus, aí as outras coisas, fazer a obra, né? Pregar, tocar uma guitarra no momento do culto, uma bateria, é uma consequência. Né? Então precede, estar com Deus precede fazer a obra de Deus. Você está falando, pastor, nos evangelhos também, né? O próprio Jesus, né? Sim. O próprio Jesus, que tem um ministério tão ativo naqueles 3 anos e meio, mas é muito frequente em Mateus, Marcos, Lucas, João, momentos em que ele se retira para orar, retira para estar sós. Perfeito. Ele mesmo sendo Deus, ele mesmo sendo quem foi. É o Emanuel, né? Que a gente está chegando aqui daqui a pouco. É isso aí. Mas ele dá esse exemplo, né? Eu também tenho tentado como é que eu diria? Pregar contra mim mesmo. Nesse sentido, porque quando a gente entra no processo da missão, né? No meu caso da missão urbana, sim. A atividade ela é necessária. Você precisa estar em constante ação. Mas eu tenho pregado contra mim mesmo, dizendo assim, e tenho dito nas aulas que dou sobre o assunto, a missão começa na oração. Perfeito. Se a oração não for a base da missão, é ativismo. Ativismo, né? É ativismo. Perfeito. Não é fácil, mas a gente precisa aprender a ler a palavra de Deus para nós, né, pastor? Não somente para os outros. Perfeito. Cada um de nós precisamos ler a Bíblia olhando para nós, para que Deus nos corrija diante das nossas questões. Bom, a pergunta 3, ela vai nessa direção. Esse amor, essa graça, essa presença de Deus aqui, são apresentados 3 momentos nos quais Deus testemunhou que estava presente entre o seu povo. Fale agora, vamos falar sobre os 2 primeiros momentos em que há esse testemunho aqui da presença e do cuidado de Deus para o seu povo. Como eu disse antes, né? O Deus conosco não significa, pelo menos para Israel, para Judá, não significou só abençoar, né? Significou também disciplinar, significou punir. Então, os 2 momentos são esse aqui, quando fosse disciplinar Judá ou julgar os povos inimigos, né? É por isso que eu disse antes que eu temo e tremo nessa certeza que o nosso Deus é presente, que Ele está conosco. É que nem aquele Salmo 139, né? Que diz que Deus nos conhece e nos conhece muito bem. Conhece o nosso andar, nosso deitar, os nossos pensamentos antes mesmo de falar. Isso é bom, por um lado, por outro é temente, né? Porque Deus me conhece. Completamente. Não tem como enganar Deus. Então Ele vê minhas fragilidades, Ele vê meus pensamentos, minhas aspirações, as minhas motivações. Deus sabe de tudo ao meu respeito. Então esse Deus conosco aqui, esse Deus do dia a dia, né? Se eu estou em comunhão com Ele, volto à fala, se eu estou, né, em comunhão com meu Deus, eu estou na presença dele e ando na presença dele, esse Deus conosco é bênção, não é, pastor? Sim. É bênção, é coisa boa demais, maravilha. Agora, esse Deus conosco, se eu insisto em errar o alvo, se eu insisto em desobedecê-lo, se eu insisto em não me arrepender,
né, para ele perdoar, porque ele perdoa mesmo, o arrependimento sincero, Deus perdoa, mas se eu não estou em Cristo, se eu não ando em Cristo, se meu estilo de vida não agrada a Cristo, esse Deus conosco, ele pode acontecer como aconteceu lá em Judá e Jerusalém, né, para me disciplinar, e a disciplina dói, né? Dói. Punir, né? Se a gente, falando eu mesmo, Francisco, eu não vigiar, orar, perder o rumo, né? Perder a fé, se afastar do Senhor, esse Deus conosco, esse Deus presente, vai ter um momento que ele vai estar conosco para punir, porque todo olho verá, né? Quando ele voltar, quando ele retornar. Então esse Deus conosco, ele é interessante, é importante nas oportunidades da graça, da misericórdia dele, de nos melhorar, de nos ajudar a crescer, de nos oferecer o perdão, de nos proporcionar e facilitar e nos lembrar que ele é perdoador, que se eu me arrepender, ele perdoa. Se eu respondo positivamente essas ações, é uma bênção esse Deus conosco. Mas se eu insisto em andar como um acaso, né, aí é uma tragédia. A gente tem que, eu penso que dá para dividir aqui em dois aspectos, pastor. Sim. Primeiro, óbvio, né, olhando pelo ponto de vista profético, amplo das duas nações. Sim. Se de repente tem alguém nos acompanhando na nossa audiência, né, que não conhece muito a história de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, né? Isso. São centenas de anos de misericórdia. Sim. São centenas de anos estendendo a mão. Perfeito. Oséias vai dizer, olha, eu te vi menino lá no Egito, te carreguei no colo, te vi andar, eu te amei. E eu estou tentando, até hoje estou tentando, só que você continua, no caso de Oséias, né, os exemplos são da traição matrimonial, né? Uhum. Você me trai com outros, como se a nação de Israel fosse uma mulher, né? Traindo com outros homens, né? Uhum. Então, assim, aqui a gente está chegando num ponto, essa presença de Deus faz com que chegue o ponto final de julgamento para essas duas nações. Israel vai terminar definitivamente o Reino do Norte, né? E o Reino do Sul daqui a pouco está no exílio babilônico. E tem o outro lado, esse lado, e eu acho que para a igreja, pensando na igreja, a gente ainda está nesse tempo em que Deus está estendendo a mão de graça e misericórdia. Nesse sentido, eu vejo esse cuidado de Deus como eu acho que eu tento fazer com os meus filhos. Sim. Quando eu vejo, porque eu também não estou o tempo inteiro com os meus filhos, né? Mas quando a gente acompanha e vê que esse caminho vai dar em algo muito errado lá na frente, o amor é demonstrado através da disciplina. Perfeito. Eu preciso disciplinar meu filho. Eu preciso chamar e falar, chega, acabou. Por aqui você não vai mais. Enquanto, no meu caso, eu tenho um filho de 11 anos. Né? Eu ainda posso usar essa alternativa. Enquanto eu estiver aqui formando você e te ajudando, isso aqui acabou. Essa disciplina de correção dói, mas ela tem vistas no amadurecimento, na correção. Óbvio, até para a igreja chegará o momento definitivo, né? Que alguns serão salvos para a eternidade com Deus e outros, infelizmente, encontrarão destruição eterna. Mas eu penso que esse tipo de ideia de presença de Deus, mesmo para o juízo, pastor, mesmo para a disciplina, eu vou lembrar de Davi também, né? É melhor cair na mão do Senhor. É verdade. É melhor eu ser julgado pelo meu pai do que eu cair na mão dos meus amigos, cair na mão de pessoas que não terão o amor que o meu pai tem por mim. Davi, quando ele precisa escolher, né, diante dos seus pecados, ele prefere ser julgado pelo Senhor do que pelos seus inimigos. Né? Você falando aí, lembrando da misericórdia de Deus, a insistência de Deus, dar chance para Israel, proporcionar ali a salvação, a graça, o perdão. Eu lembro da lição primeira, porque ali ele coloca aquelas 3 figuras, né?
como Deus se sentia com relação a Israel. Se sentia como cônjuge traído. Ele coloca a mulher, né, traída pelo seu amante. Quero colocar aqui o cônjuge, né? Isso. Ele coloca como o animal que é cuidado pelo seu dono e avança no seu dono. E coloca uma terceira figura, a mulher no casamento, a figura do animal, né? Esqueci da terceira, rapaz. Mas são 3 figuras ali para ele mostrar como é que Deus se sentia com relação às ofensas de Israel, às transgressões de Israel, né? Imagina, a terceira é o filho, né? Certo. Que é cuidado pelo pai, que é tratado pelo pai, e aí o filho não quer mais saber do pai, não aceita mais o pai como o seu provedor, como o seu... Não respeita mais o pai, né? É assim que Israel se sentia. E no final da lição ele diz, eu não ouço mais a oração de vocês, eu não aceito mais esse culto de vocês, eu não concordo mais, quando vocês orarem eu não vou mais ouvir, mas aí depois ele diz assim, mas se vocês fizerem assim, se vocês se arrependerem, eu perdoo. Depois de tantas exortações, né, ilustrações, dizendo, é isso que vocês fazem comigo, eu me sinto como homem traído, eu me sinto como dono do animal que foi agredido por ele, eu me sinto como o pai que o filho abandonou como pai, mas se vocês se arrependerem, eu perdoo. Então Deus realmente é o Deus gracioso, misericordioso, o Deus que dá chance, né, o Deus que dá a oportunidade para o ser humano, né, se arrepender. Agora, se o ser humano não arrepender, aí ele diz, eu estou conosco lá no aniquilamento, né? Isso aqui é terrível. É isso que é terrível. Porque enquanto nós estamos aqui na caminhada, ele está conosco corrigindo como o teu exemplo aí, né? O pai que corrige o filho. Mas se eu insisto, se eu me rebelo mesmo, se eu me apostato, eu aqui, o ser humano, né? Vai chegar um momento que é a punição com relação mesmo a mais severa de todas as punições, que é o aniquilamento. Essa é terrível, né? Muito bem, pastor. Vamos chegar aqui ao final do nosso estudo com a pergunta de número 4, porque aqui há um apontamento messiânico, né? Em Isaías 7,14, lemos sobre o sinal de um menino chamado Emanuel. A partir dos textos de Isaías 11, 9, alguns versos aí dos capítulos 11 e 9, a pergunta da lição é, estas profecias se cumpriram? Sim, né? Sim. É interessante, porque essa é o terceiro momento, né, do Deus conosco, né? Tem alguns estudiosos que colocam assim várias interpretações para esse Deus conosco, principalmente com relação a essa terceira, o Deus Emanuel em suas promessas de redenção plena, né? Tem um autor que ele coloca uma interpretação histórica somente, né? Que isso foi histórico e se cumpriu. Tem outra interpretação profética somente, tem outra histórica profética, e tem a outra que é espiritual, né? O entendimento da nossa igreja é que as duas se cumpriu na história e essa terceira era a profética apontando para a vinda de Cristo, né? Para a vinda do Senhor. Não tem como dizer que se cumpriu lá essa terceira por conta dos aspectos sublimes aqui, emblemáticos dessa profecia. Então, essa profecia aqui, essa terceira afirmação do Deus conosco, do Emanuel, né, que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, ela não se cumpriu lá na época na época de Isaías, né? Ali com a casa e os reinos ali. Ela apontava para frente, e nós que já estamos pós-cruz, podemos dizer, né, que ela se cumpriu, que ela vem se cumprindo, né? Então, aqui sinaliza de uma forma muito clara que estava se referindo à vinda de Cristo, né? O nascimento de Jesus, que uma criança ia nascer
através de um milagre, um nascimento milagroso. Não tem como por conta dos aspectos aqui mesmo da palavra. Então você vai ver aqui versículos mostrando, detalhando como seria isso no Velho Testamento, né? Apontando como seria o nascimento desse menino. O menino seria descendente de Davi, seria filho de Jessé, ele seria um governante incomparável, com qualidades e feitos excelentes, Isaías 9:6, estabeleceria um reinado de paz, Isaías 9:7, 11:3-10, e traria luz às terras assoladas, Isaías 9:1. Então a profecia ela vai reafirmando os aspectos dessa terceira profecia. E no Novo Testamento você percebe que o Novo Testamento vai confirmando, né, a realização de cada profecia. Então não tem como dizer que esse terceiro Deus conosco aqui se cumpriu talvez pelo primeiro filho de Isaías ou o segundo filho de Isaías, ou que Deus ali levantou, né, um rei ou um homem para solucionar ali, para resolver ali. A terceira não dá para afirmar isso por conta das características dela, né? É profetizado lá e o cumprimento realmente é reafirmado no Novo Testamento. Eu costumo dizer que a profecia ela aponta para trás, para o presente e para frente, né? Ela é interessante, a profecia. Nesse caso, até o próprio testemunho da nação de Israel confirma, não só do ponto de vista cristão, né? Mas ainda que Israel, boa parte, não considere Jesus o Messias, mas eles olham para esse texto e conseguem identificar que haverá um Messias. Alguns em Israel, talvez muitos ainda aguardam a vinda do Messias. O detalhe é não compreender Jesus como Messias, até porque há um choque no orgulho de Israel, né? Ser um menino que nasce numa situação tão desconfortável ali em Belém, alguém que está fora do eixo. Ele toda a linhagem ali, Mateus e Lucas principalmente estabelecem bem a linhagem de Jesus como descendente de Abraão e de Davi. Perfeito. Mas eles não conseguem compreender essa presença de Deus por meio de Jesus, e Jesus vai dizer, mesmo depois da sua ressurreição, que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, né? Perfeito. Então, assim, a vinda de Jesus, ela estabelece definitivamente a presença de Deus entre os homens. Perfeito. E hoje isso se vê através da vida. A vida da igreja é esse testemunho da presença do Senhor, né? A cada ceia, né, a gente come do pão, bebe do vinho, faz parte desse corpo de Cristo e anuncia que um dia ele vai voltar para estar, aí sim, como diz Apocalipse, né? Eu gosto muito como o Apocalipse termina, né? Que é quase felizes para sempre, né? E finalmente Deus habitou com os homens. Amém. Acabou o sofrimento, aquele distanciamento que começou lá no Éden, né? Adão e Eva são afastados da presença do Senhor por conta da sua própria decisão. E aí Apocalipse a gente vê que todo esse caminho, e que aqui começa a ter mais clareza em Isaías, né? Perfeito. Vai nascer um menino de uma virgem, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Né? E é descendente de Davi, né? Descendente de Davi. A palavra ali não é direto para Acabe, está dizendo que seria ali da raiz de Davi, descendente de Davi, né? É isso mesmo. Então a gente percebe aqui claramente, e a nossa igreja entende assim, né, que essas expressões aí do Deus conosco, essa terceira expressão nós não temos dúvida que apontava para a vinda do Messias, Amém. Do Cristo, né? Do Deus conosco e do Redentor de uma forma plena, Isso. né? O que aconteceu lá foi Deus trabalhando, com certeza, se Acas, né? Se ele tivesse se arrependido, Deus teria dado a vitória para ele ali, né? Com certeza, Deus teria derrotado os inimigos ali, mas ele não se arrependeu. E é interessante que o profeta diz para ele pedir um sinal, né? E ele disse que não queria pedir sinal, coisa nenhuma. Dá a entender assim que
que é um amadurecimento espiritual por parte de Acas, mas não é, né? Porque hoje, dependendo aí da linha teológica que você goste, você dizer que não quer ter sinal é sinal de maturidade, né? Mas no caso de Acas, era sinal meio de fraqueza e de incredulidade. Exatamente. E mesmo ele dizendo que não queria o sinal, e aí o profeta diz, pois eu vou te dar um sinal. E aí aponta para o menino, né? Que vai vir. Ele não aponta para as nações que ele se associou, ele não aponta para as outras duas expressões que nós já comentamos aqui, o Deus conosco que disciplina e o Deus conosco que pune. Essa terceira expressão do Deus conosco, ela aponta para o menino que seria de uma virgem. Amém. Então nós não temos dúvida nenhuma que é o Cristo, o Deus conosco, que continuará conosco eternamente. Amém. Pastor, muito obrigado, Pastor Francisco, por esse tempo aqui. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando em casa foi bastante edificado por esse estudo. A gente chega ao final aqui, são duas aplicações aqui de assumir compromissos, né, como tem tratado nessa série de lições. Deus está conosco, não temamos o inimigo. Deus está conosco, sejamos fiéis à aliança. Eu vou te deixar a última palavra aqui para os nossos irmãos, amigos que nos acompanham, irmãs, amigas que nos acompanham. Eu comecei essa lição com uma provocação. Talvez você está se sentindo só. Talvez você não consegue perceber que Deus te ouve. Essa lição, diante desse contexto histórico, mesmo diante de Acas, um homem com todas as suas dificuldades, Isaías ainda está tentando dizer para ele, não confie nos seus inimigos, confie em Deus, se volte para Ele. E a gente termina aqui, Deus está conosco, não temamos os nossos inimigos. Deus está conosco, sejamos fiéis à aliança apesar das circunstâncias. Deixe sua palavra de incentivo aí aos nossos amigos, pastor, e ao final ore para a gente. Amém, pastor Júnior, muito obrigado, tá? Eu quero ministrar essa palavra para você, finalizando esse estudo, lembrando das minhas palavras iniciais. Então, o meu conselho, a minha palavra para você nesse momento é: tema somente a Deus, meu irmão. Tema somente a Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Pois se o Senhor está conosco, o que nos poderá fazer o homem? E na palavra inicial, eu falei da importância de estarmos na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Deus está agindo no mundo. Deus está presente nas nações. Ele é o Senhor das nações. E assim como ele insistiu com o povo dele na época do profeta Isaías, na época lá de Israel do Norte e Israel do Sul, Deus agora, em Cristo Jesus, que se encarnou, que é o Verbo encarnado, ele está atuando de uma forma poderosa, ele está te procurando, ele está agindo na sociedade, agindo aqui no Brasil de uma forma incrível, através da igreja dele, porque a igreja está cumprindo a missão de Deus. Então, se você está em Deus, continue buscando Deus, continue adorando Deus, continue servindo esse Deus. Se por um acaso você está distante, como foi colocado pelo pastor Júnior, quem sabe você está nesse momento triste, pensando que aí todo mundo te abandonou, que até Deus te abandonou, olha, o que nós vimos hoje aqui é que Deus, ele não desistiu de você, porque ele não desiste do ser humano. Então volte-se para o Senhor com fidelidade, peça perdão, ele perdoa. Nós vimos aqui, nas lições até aqui, essa é de número 4, que Deus tem prazer em perdoar. Que Israel, apesar dos absurdos que praticavam espiritualmente falando, ofendendo a Deus, mas Deus estava sempre disposto a perdoar. E se arrepender, viver em fidelidade é o melhor caminho para aqueles que desejam contar com a presença de Deus, do Deus conosco. Então, reflita, busque Deus. Se você não está em comunhão com Deus, se você se sente uma pessoa que está distante de Deus, busque o Senhor, peça perdão, arrependa-se, que certamente Deus te perdoará. Quero te falar uma última coisa para mostrar como Deus é tremendo. Nós estamos falando aqui de Acas, mas
a história mostra, os estudos aqui vão mostrar que o ministério de Isaías alcançou até Manassés. Isso. Acás e Manassés foram um dos piores reis de Israel. Acás chegou a sacrificar filho. Ele encheu Israel de altares, de idolatria. E se há um pecado que ofende a Deus, é o pecado da idolatria. Porque é você trocar Deus, é você abandonar Deus. Mas mesmo assim, Deus colocou à disposição de Acás a perdoar. E Manassés, que foi cruel, a Bíblia deixa claro que no final ele se arrependeu e que Deus perdoou. Então o que é que eu quero destacar com isso? Que Deus é perdoador, que Ele tem prazer em perdoar. Não fuja desse Deus, não se esconda desse Deus. Não importa o estado do pecado que você esteja vivendo nesse momento. Se você se arrepender, se você pedir perdão, Deus te perdoará. Porque Deus é gracioso, é misericordioso e tem prazer em perdoar. Pastor Júnior, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Vamos orar? O senhor ora para a gente, por favor. Amém. Senhor Todo-Poderoso, a nação ali de Judá, Jerusalém, e a nação do norte, o Israel do norte, representada ali pelas 10 tribos, um povo, uma nação e as outras nações que se parecem muito com a gente. Então essa mensagem do profeta Isaías ela é relevante porque a gente percebe na nossa sociedade, no mundo, os mesmos problemas. Um povo rebelde, uma nação realmente que criam os seus deuses, né? Só muda aí a forma, mas a inclinação do homem para o pecado, para desobedecer, continua do mesmo jeito. Então, a nossa nação é muito parecida com a nação ali de Israel e as nações relatadas aqui nesse estudo. Porém, da mesma forma que Deus insistiu com aquela nação, Deus está aqui insistindo conosco. O Deus gracioso, o Deus misericordioso, que usou Isaías, é o Deus que está usando a igreja hoje, é o Deus que está usando os pastores, os pregadores da palavra de Deus. Meu Pai, nos ajude, meu Deus, a respondermos positivamente o Evangelho de Jesus, o Deus conosco, o Deus presente no dia a dia, o Deus que está em missão no mundo, usando a igreja, usando os seus, para anunciar a palavra, que possamos sempre estar na presença de Deus. E se não estivermos, nos arrependermos o quanto antes, respondermos positivamente o Evangelho de Jesus chamado, e respondermos por fé, em arrependimento, porque é certo que Deus perdoa. Eu citei exemplos aqui terríveis, de pecados terríveis, de homens, de reis, de Manassés, por exemplo, que praticou maldades terríveis. Se arrependeu de verdade, Deus perdoou. Senhor, que a mensagem alcance os corações, que o Senhor fale, meu Deus, no Brasil, nas nossas cidades, onde a Igreja Adventista da Promessa estiver, onde o Evangelho puder ser anunciado, homens e mulheres anunciando esse Evangelho, que o Senhor use esses homens no mundo, propagando, anunciando esse Evangelho poderoso, transformador, que altera comportamento, que altera visão, que altera a nossa vida de uma forma extraordinária. Ô Senhor, Deus conosco, Jesus Cristo, Deus amado, continua usando a igreja como ferramenta em tuas mãos, propagando esse evangelho poderoso, que é o único que transmite realmente o Cristo Salvador. E quem aceitar esse Jesus, quem se arrepender verdadeiramente, de verdade, a tua palavra garante que Deus perdoa, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida e a salvação dessa pessoa é garantida. Muito obrigado pela tua revelação, pela iluminação da tua palavra, e continua usando essa plataforma tão estratégica para esses dias, estratégica para esse tempo, e a Escola Bíblica Especial, que tem abençoado tanto a nossa igreja, abençoado tanto os nossos pastores e toda a nossa comunidade. Muito obrigado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Francisco. Eu que agradeço. Obrigado você que nos acompanha até aqui. É sempre um privilégio ter a sua audiência. E nós pedimos, compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso e sejam edificadas pela palavra de Deus. Aqui na descrição deste vídeo, você que é professor de escola bíblica, você encontra também materiais extras que podem te ajudar na composição da sua aula. Acesse a descrição desse vídeo, vai ter um link
link com o material extra para professores de escola bíblica e você pode ter acesso a esse conteúdo. Que Deus te abençoe e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!